é esse segundo conceito que a gente precisa não só aprender teoricamente, mas aprender. Assim, é como se aos poucos esses conhecimentos eles passassem a ser, a fazer parte do nosso jeito de ser mesmo. E não só um jeito de ser clínico, né? Como se a gente vestisse um jalequinho na hora de atender, pronto, agora eu vou atender, agora eu vou agir com a redução fenomenológica. Não, aos poucos isso vai fazendo parte realmente do nosso ser, digamos assim. Então, o que é essa redução fenomenológica? Segundo o conceito de hoje, né, essa redução fenomenológica é um movimento que a gente faz, e eu gosto muito desse termo disponibilidade afetiva, porque eu penso que ele resume muito do nosso movimento, para não ser alguma coisa só comportamental, porque não é comportamento, acaba sendo uma atitude, né, no final das contas. Então, a redução fenomenológica é uma suspensão dos nossos a priori, né? Uma suspensão do conhecimento exterior. É quando eu consigo meio que colocar de ladinho esse julgamento que é inerente da condição humana para entrar em contato com o outro de uma forma mais ingênua, né? Que eu tenho uma admiração ingênua, por isso que se revela até mim. Então, se, como eu disse, lembra lá que a gente falou bem no início sobre Brentano, né? Nessas características do humano, vem uma realidade do mundo, eu apreendo, opa, tem algo aqui, eu sei que tem algo aqui. Eu julgo, isso é bom, isso é ruim, isso é mal, isso não é, e eu me afeto. Nossa, amo, não, odeio. Então, isso faz parte da forma como a gente aprende o mundo, como a gente experiencia o mundo, isso é meio que inevitável mesmo. Agora, a proposta é que a gente consiga transcender nessa nossa mundanidade. O que seria isso? É a gente conseguir colocar em suspensão, você suspender, colocar para o ladinho, né? Tipo, não enxergar agora esse conhecimento externo, um conhecimento a priorístico do mundo. Se a gente entra em contato com o paciente, já fica pensando nos sintomas, isso não é fenomenológico, isso não é uma redução. Eu estou querendo comprovar o meu conhecimento no final das contas, sabe? Eu estou querendo colocar o paciente ali junto de alguns padrões, de algumas caixinhas teóricas. Nossa, não, isso aqui não é muito histérico, histeria propriamente dita, um transtorno de conversão, não, isso aqui é um transtorno de estresse pós-traumático, não faz só 30 dias, então com menos de 30 dias é reação aguda ao estresse, isso aqui é um esquizoafetivo, não, esquizoafetivo não, acho que o afeto está em comorbidade, e aí a gente vai, né, mas só decorei o nome tudo. O que eu fiz com o meu paciente? Talvez seja necessário tudo isso, sim, principalmente se eu precisar entrar em contato com um psiquiatra, com a equipe médica, né, os profissionais de saúde, se eu precisar fazer um laudo, um relatório, que seja, eu vou precisar compreender. Eu não estou dizendo para a gente não ter compreensão de psicopatologia, nem muitas vezes a gente precisa saber até um pouco de farmacologia, para a gente ampliar o nosso conhecimento sobre o outro de uma forma até holística mesmo, sabe? Não estou desconsiderando, gente, não é isso mesmo, mas eu não posso colocar esse conhecimento em privilégio, e deixar o conhecimento em privilégio, e deixar essa relação com o paciente em detrimento. Então, isso é que é equivocado. Então, a fenomenologia, através do Russell, vai desenvolver esse conhecimento de redução fenomenológica, que a gente pega a redução fenomenológica, né, essa compreensão, esse conceito, essa teoria, digamos assim, para aplicar na nossa prática clínica. Então, o que a gente diz? Que na redução, eu vou restringir o conhecimento ao fenômeno da experiência de consciência. Olha que frase linda, vou repetir. É restringir o conhecimento ao fenômeno da experiência de consciência. É considerar o que surge, né? Como eu vou repetir a frase lá do Amatuzzi, né? O fenômeno surpreendido em ato. Então, eu não vou ficar confabulando, buscando as minhas teorias e etc. Isso eu posso fazer depois, em outro momento, às vezes se eu for estudar o caso, etc., é lógico, mas eu vou estar no ato.
né? Eu lembro que fenômeno, né? O próprio nome fenômeno, o que que é? É o que se mostra, o que se revela. É uma essência desvelada ou revelada a uma consciência. Então, eu vou simplesmente focar, eu vou estar intencionada a, né, a entrar em contato com esse meu paciente, com essa realidade com que ele ou ela estiver me trazendo. Então, a redução é um método de apreensão da essência absoluta das coisas. Eu não tenho como desconsiderar o conhecimento que eu tenho, gente, é humanamente impossível. Se eu vou atender uma pessoa, a pessoa senta na minha frente, cruza as pernas e diz assim, Luciana, porque eu sou borderline. Eu sei o que é ser, o que é borderline, só que eu não sei o que é ser uma pessoa nomeada como borderline. Entendem a diferença? Então, o que é borderline? Igual tem nos manuais, no CID, no DSM, eu sei. Eu sei as características, sei os sintomas, isso aí ok. Mas eu não sei do vivido daquela pessoa, isso é bem óbvio, inclusive, tá? Então, para isso, para fazer esse movimento e eu não ficar na relação com a pessoa como se eu estivesse na relação com a borderline, né? Para fazer isso, o que nos orienta a fenomenologia russeliana é que a gente consiga fazer essa redução fenomenológica. Por que que eu preciso fazer isso? Vejam, se eu tô com a paciente vai falar, porque eu fui abusado pelo namorado, fui abusada pela professora na escola, fui abusada pela minha irmã, fui abusada pelo meu chefe, fui abusada pelo namorado. O que é essa redução eidética? É reduzir o eidos. Qual é o eidos? É a essência. Qual é a essência? Lembrem, no caso desse discurso da paciente, é o abuso. Tá? É uma busca da essência, a busca desse significado. Ok. Já a redução transcendental, eu vou reduzir ao que transcende. Eu vou reduzir a forma como a minha paciente constituiu o abuso para a sua vida. Como que ela significou essas essências, nessas situações de abuso para a sua vida num todo. Então, é isso que eu vou procurar fazer. Porque, vejam, ela poderia não ver a situação profissional como um abuso. Será que todo mundo da repartição dela vai encarar o que o chefe dela chega e fala, isso aqui é para ontem, vai, cuida, faz logo, isso aqui é para ontem. Será que ela vai sentir isso? As outras colegas, né, lá do trabalho, será que vão ver isso como abuso? Não sei, mas essa minha paciente enxerga como abuso. Por quê? Porque ela já significou as experiências da vida dela como abusivas. Isso a gente identifica na redução transcendental. Não sei se está ficando claro. Então, a EPOCHE tem esse duplo movimento de redução. A redução eidética, do eidos, e a redução transcendental. É isso que a gente faz. Na hora que eu aponto, que eu percebo que aquilo me incomoda, eu devolvo para minha paciente. E fez sentido para ela, mas poderia também não fazer, né? Sem dúvida. Então, a redução fenomenológica vai me auxiliar nesse contatum, com o M no final, do tatear o meu paciente, de compreender o seu vivido, os atos intencionais. Lembram lá, Brentano, falando sobre os atos psicológicos? Vamos resgatar isso, pensar nos atos intencionais, pensar na intencionalidade que o meu paciente teve, ou a minha paciente teve no seu vivido, na relação com o filho, com o marido, com o esposo, com o trabalho, com mãe, com o pai, quando era pequena, adolescente, no início da adultez e por aí vai. Então, é verificar esse vivido do meu paciente, que a gente chama também esse mundo da vida. A gente vai chegar mais detalhadamente nisso que a gente está chamando de mundo da vida, né? Como que eu fui correlacionando intencionalmente as minhas experiências? Será que eu não lido direito com essas situações de me sentir abusada por alguém? O que é que eu estou chamando desse abuso? É porque quando eu estou com paciente, eu trabalho basicamente com discurso, né, com a fala, com logos, com uma narrativa, por isso que eu gosto de hermenêutica, né, porque é necessário a gente fazer essa interpretação hermenêutica,
dessa fala do paciente, o sentido que o paciente está dando, está atribuindo para a própria existência. Isso a gente vai chamar muito desses correlatos intencionais. O que é isso? Muitas vezes, mas muitas vezes, o paciente chega e diz assim, isso é por causa, né, sempre tem aquele por causa, porque quando eu era pequena aconteceu isso e isso, então são correlatos intencionais, não é que a gente está buscando um se, então, mas é a forma que o próprio paciente foi correlacionando as suas experiências. Frente a isso, tem uma fala do Russell, eu trouxe até aqui, esse aqui, ó, Meditações Cartesianas, Introdução à Fenomenologia. O que é que o próprio Russell, ele não era psicólogo, como vocês sabem, o que é que ele estava dizendo? Ele diz assim, ó, o outro, primeiro em si, o primeiro não eu, é o outro eu. Olha que doido. O outro, primeiro em si, o primeiro não eu, é o outro eu. E isso torna possível a constituição de um domínio novo e infinito do estranho a mim, de uma natureza objetiva e de um mundo objetivo em geral, ao qual pertencem os outros e eu mesmo. Ou seja, existe um mundo onde o outro pertence e onde eu pertenço. A gente coabita o mesmo mundo, só que no nosso encontro, o outro é um não eu. Ele é um estranho de mim. E, ao mesmo tempo, ele é um outro eu. Por que ele é um outro eu? Porque o que eu for compreender dele também diz de mim. O jeito como o outro me afeta, como o outro me provoca, é provocando a mim, enquanto consciência dele, objeto. Então, não é uma pessoa independente de mim, é em relação a mim, né? Assim como eu sou para o outro. Ele, né, o outro, no caso, está na essência dessa constituição que se ergue a partir dos outros eus puros, não tendo ainda o sentido dos seres do mundo, de modo que aqueles que são os outros para mim não fiquem isolados, mas que, ao contrário, se constituam na esfera que me pertence, uma comunidade de eus que existem uns com os outros e uns para os outros e que engloba a mim mesmo. Olha que coisa maravilhosa. Então, veja, a relação com o meu paciente vai ser, para nós que eu digo assim, quem segue a fenomenologia, acho que todo o humanismo, no final das contas, não exclusivamente, tá, gente? Não estou dizendo que é só a gente que fala sobre isso, mas primariamente nós falamos sobre isso, é desse encontro, dessa relação, é saber que afetamos e somos afetados. E quando o paciente vai trazer alguma coisa, gente, estamos no mesmo mundo. Somos atravessados pela mesma linguagem, pela mesma cultura, inclusive. Então, quando o paciente me traz um conteúdo, o paciente não está falando só dele, o paciente também fala de mim. Inevitavelmente, o paciente fala de mim. Às vezes, o paciente narra dores que também são minhas. Às vezes, o paciente vai falar de uma experiência que eu passei por coisa muito parecida. E aí? Como é que eu faço para atender? Eu não posso ter nada que o outro... É humanamente impossível. O paciente vai me falar de uma dor, de uma perda, de um luto. Quem que nunca teve uma perda, uma dor, um luto? Pode não ter tido um luto de um ente querido tão próximo, como um pai, uma mãe, um filho, enfim, mas pode ter tido outros tipos de finitudes, outros tipos de enlutamentos existenciais, né? Então, assim, por que eu estou apontando isso? Porque de uma forma muito... não é objetiva, mas real, o paciente vai dizer de mim quando estiver falando dele, né? Então, essa experiência da relação com outra, ela vai nos exigir muito da redução fenomenológica, para que eu diminua esse atravessamento do que é meu com o que é do paciente, inclusive nas intervenções. Simples assim, né? Eu sei que algumas pessoas não vão gostar do que eu estou falando, mas é isso. É pensamento em detrimento do afeto, é razão em detrimento do sentimento. Só que para mim, e ainda bem que não é só para mim, mas para muitos dessa corrente, vai dizer que é justamente o contrário, que a gente precisa intuir, a gente precisa sentir, a gente precisa se afetar.
A gente precisa entrar em contato com as sensações, com as emoções. Eu falei isso no encontro passado, eu lembro que eu falei isso no encontro passado. Se a psicologia não dá conta de trabalhar a dimensão afetiva, quem que vai trabalhar com isso? Quem que vai estudar, pesquisar, vivenciar isso? Qual vai ser a ciência? Qual vai ser a profissão que vai fazer isso? Então, a ideia é nos pautarmos, digamos assim, pela intuição. Não por acaso, né, nesse mundo androcêntrico, vou chamar machista não para não ficar feio, mas nesse mundo androcêntrico, a razão foi atribuída ao homem, a mulher ficou com a dimensão dos afetos. Então, assim, é o secundário, é o fraquinho, é a fragilidade, é o pouquinho, né? Mas o pensamento, a razão, o logos, a polis, né? A política, não sei o quê, vai ser o bonito, vai ser o que tem a força, o poder. Então, isso também faz parte dessa base histórica e epistêmica, no final das contas. Então, não nos esqueçamos